Olá, amigos da TV Bom HD, Turma do Tempo, estamos aqui na cadeira do dentista com o Dr. Milton. Tudo bem, Dr. Milton? Tudo bem, tudo bom. A gente sempre fazendo uma mexida aí do passado do Montenegro. Quais lembranças tem de colegas do São João Batista? Tenho muitas, a turma boa, né? Aliás, essas turmas assim, como a gente tinha, né? São inesquecíveis. São inesquecíveis. Era o tempo dos maristas, né? Dos maristas, eu, como muitos outros, estudaram até o 4º ano primário, que a maioria dos colégios que tinham aí grupos escolares e tal, ia até o 4º ano, né? Sim. Aí o 5º ano já era mais sofisticado, assim, na época, né? Então nós tínhamos o São João Batista, tinha o Jacó Renner, né? Tinha nas Irmãs São José, né? Sim. E então eu fui estudar o 5º ano primário no ginásio São João Batista, os Irmãos Maristas, né? E lá aquela turma que estava no 5º ano, ela seguiu, né? No ginásio depois. Então a nossa amizade era muito grande, né? Sim. Uns tinha mais amizade, outros um pouco menos, mas era um grupo assim bem homogêneo, né? Então aqui na cidade, por exemplo, o que estudaram comigo, os Nogueira, né? O Jaime e o Dealmo, o Jamico e o Dico, né? E o Renato? O Renato não. Depois o Paulo Renato de Oliveira, filho do seu Serafim, né? Da eletrônica lá. Sim. E o Sérgio Simon, o Romélio Alves Oliveira, né? E assim por diante. E a turminha assim que eu convivi bastante, quase que no dia a dia, era o Romeu e o Ricardo Flack, né? Era uma turma muito boa, né? E a gente convivia de se visitar em casa, né? Sim. Assim como tinha o jogo de botão, né? Nós fazia campeonato de botão. Eles jogavam também? Eles jogavam. O Ricardo e o Romeu não, mas por exemplo, o Romélio, o Nelson Bender, né? Os Nogueira, a gente fazia campeonato, né? Mas o Romeu e o Ricardo, eu estava sempre por lá, né? Na casa deles. Fim de semana nós íamos para o futebol, né? A casa deles dava de fundos para o Montenegro. Então tinha só o riacho que separava. Então a gente passava o riacho e entrava. Como é que vocês passavam o riacho? O riacho era baixo, né? A gente botava umas madeiras, uns pau, umas coisas assim, quando estava um pouquinho cheio. E a gente entrava por trás, por baixo das arquibancadas. E ali nós ficávamos. Ficavam ali olhando? Ali não, depois nós saíamos dali, né? Quando o jogo começava e tal. E todos os domingos a gente fazia isso aí, né? A gente brincava. E bicicleta, nós andávamos de bicicleta, chegamos aí a São Sebastião do Caí, de bicicleta. De bicicleta? Né? De bicicleta. Estrada de chão, né? Depois, mais tarde, eles o Romeu era um pouquinho mais velho, e o pai deles, o seu Flack, tinha um Ford Bigode. E aí o Romeu, durante a semana, ajeitava aquele Ford Bigode. Tinha um carburador, uma coisa lá que ele tinha que lixar aquilo, deixar preparado. Então, fim de semana, nós pegávamos o Ford Bigode e saía. Quase sempre ia a São Sebastião do Caí. Mas era uma poeirama, né? E aquele Ford Bigode, tinha que, para ligar ele, era na manivela, né? Sim. E a direção tinha uma folga, e era de madeira, né? Sim. Mas era uma aventura, assim, que a gente saía depois do meio-dia e voltava à tardinha, né? E a gente na carroceria também ou não? Era um caminhãozinho, né? Mas era tipo uma caminhonete. Mas assim, aberto ou fechado? Aberto. É uma poeirama, gente, barbaridade. Uma vez o Eloy Rosa foi junto, saiu daqui todo de branco. Porque a gente ia ver as gurias lá, né? Sim. Mas chegou lá que era uma poeira só os olhos de fora. Barrou. Era uma barbaridade. Mas o Romeu e o Ricardo, eles trabalhavam, né? E o seu Flávio tinha uma linha de leite. Sim. E essa linha de leite, os dois guris que faziam, né? De manhã, de madrugada eles saíam. E tu ia junto? Já foi junto? Muitas vezes eu ia junto com eles, né? Principalmente sábado, né? Que bacana. E cedinho eu ia lá para casa deles de bicicleta e aí ia com eles. Também, aquilo era um negócio, né? Passava em cada biboca, cada buraco, parecia que ia capotar aquele carro.
E aí eles entregavam na Feliz, né? Tinha um interposto lá de leite. E depois de lá nós vimos de volta. Aí eu comecei a namorar uma guria lá no Caí, e aí eles me davam carona de domingo de madrugada. Eu ia com o caminhãozinho de leite com eles, me largavam lá, né? Mas chegava cedo na casa da guria? Claro, mas eu ficava por lá, pela cidade lá, né? Até mais tarde, né? Mas era a maneira que eu tinha como ir, né? E aí tinha um ônibus que vinha de Caxias à tarde. Tá. É o único ônibus que tinha. Eu pegava aquele ônibus de volta, né? Quanto tempo você fez essa manobra? Um ano e pouco. Um ano e pouco. Namorizão, né? Mas era uma época assim. Bah. E eu falando dos meus colegas, muitos daquela época também tinham seus colegas, né? Em outras séries, né? Então, talvez vão se lembrar muito daquelas turmas, né? Final de semana, a gente às vezes ia para reunião dançante, coisa, né? Mas, por exemplo, o Paulo Oliveira, do Serafim, seu Serafim tinha uma rural que ele usava para o trabalho, né? Então ele deixou só os bancos da frente, e os de trás ele tirou. E ali nós botávamos essas cadeirinhas, qualquer cadeirinha ia sentado ali, virando lá, né? Nós ia para os Kerp. De roupa, de fatiota, ia para os Kerp. Gurizada, né? Tudo aí na faixa dos 15, 16 anos, né? E o Paulo, eu nem sei, o Paulo não tinha carteira ainda, não, ele tinha uns 16 anos, né? E o Serafim dava a caminhonete para ele, sabia que não ia. Ele se comportava, né? Mas era uma loucura, tipo, eram umas aventuras assim sadias, né? Assim, ninguém bebia, ninguém fazia nada de anormal, né? Então os Kerp aí nessa região toda a gente ia, que tinham várias cidades, né? Claro. Aqui tinha, por exemplo, no Pareci, tinha na Sociedade do Pareci, tinha no Matiel, Harmonia, lá tinha dois salões, né? E Fortaleza, né? Cafundó, esses lugares tudo nós ia. É isso aí. É aquela turma, né? Valeu, Newton. Tá bom. Pessoal, a gente volta na semana que vem e eu vou continuar com o tratamento dentário aqui com o Dr. Newton. Tá bom. Até mais. Certo.